Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com você como trabalhar e como utilizar o componente de WebView. Se você ainda não conhece o que é o componente de WebView, esse é um componente para você exibir páginas web HTML usando JavaScript, CSS, páginas web convencionais dentro do seu aplicativo. Você pode criar um aplicativo por completo somente com o WebView? Até pode, dependendo dos recursos que você precisar, se o seu site também estiver bem estruturado, bem otimizado para rodar em smartphones e tablets também, você vai conseguir, usar o seu site, o seu blog, por exemplo, para exibir conteúdos aqui dentro do Android. Inclusive, se você quiser aprender como transformar, esse site, que você tenha em um aplicativo de forma mais rápida, eu vou deixar linkado aqui um card de um vídeo onde eu fiz exatamente esse processo com o meu próprio site, com o meu próprio blog, tá bom? Então, o WebView a gente vai usar para isso, Sua finalidade é a exibição de páginas web e geralmente a gente usa essas páginas web para exibição de conteúdos que você queira atualizar de forma mais rápida. Por exemplo, um termo de uso que você usa no seu projeto, uma política de privacidade ou qualquer outra comunicação que dependa mais do requisito web para você atualizar do que realmente usar um recurso nativo de alta performance que a gente tem dentro do próprio aplicativo. Se você tiver uma dúvida qual que eu devo criar, o aplicativo nativo usando a parte web, eu sempre vou te recomendar para você fazer a parte nativa, para você ganhar performance, ter total controle sobre o sistema, do hardware e todos os outros recursos que somente o app nativo vai te entregar, nesses requisitos. Mas se for para exibir uma página web, por exemplo, aí sim você vai utilizar a WebView para isso. Então o que a gente vai fazer nessa aula? Eu vou te mostrar como eu fiz uma réplica, eu recriei um sistema de um navegador. Então a gente fez uma cópia de um browser, de um navegador como um todo. Então o que o navegador aqui vai ter? Basicamente ele vai ter a barra de pesquisa, o conteúdo e uma forma de a gente navegar para frente e para trás nessas páginas através da WebView. Então o que eu vou fazer aqui? Esse app, toda vez que a gente abre ele já começa mostrando o Google Chrome no modelo inicial. Então aqui na parte de pesquisa a gente pode pesquisar um texto, um site. Eu vou adicionar o meu site aqui, thiagoaguiar.com, e a gente vai apertar para pesquisar e vai navegar para o meu site oficial, tá? A gente também vai ficar disponível aqui o botão de voltar para uma página anterior, então a gente voltou para o Google, ou ir para frente quando a gente tem uma página para a gente ir para frente. Se a gente digitar qualquer campo de pesquisa, sem ser necessariamente um site específico, vamos pôr, por exemplo, aqui, notícias do Covid, por exemplo. Vamos dar um Enter. Então, toda a pesquisa que a gente fizer, ele vai redirecionar diretamente para o Google para você ler e realmente procurar o que você estava pesquisando, tá? E se você digitar um site comum com um domínio, ele vai navegar, já vai fazer o redirecionamento para esse domínio, tá bom? Então essa é uma cópia de um navegador que a gente vai criar e você vai aprender a fazer isso daqui nessa aula. Então eu vou criar um novo projeto do zero, eu estou usando o Android Studio 4.2.1, talvez quando você estiver utilizando seja uma versão mais recente, mas não tem problema nenhum. Vou usar uma atividade vazia para a gente começar do absoluto zero. Eu vou chamar ele de navegador, e eu vou salvar ele numa pasta que eu tenho aqui chamada de tutorial. E o pacote eu vou deixar dessa forma. Vamos usar a API 21 e vamos usar a linguagem de programação Kotlin. Então, ele está construindo aqui, só reforçando, a gente vai utilizar no dia a dia essas web views para mostrar conteúdos de páginas que geralmente a gente atualiza, como termos de uso, política de privacidade, qualquer banner que a gente queira mostrar para o usuário como uma promoção, a gente pode utilizar a WebView para fazer esses recursos, tá? Então, como que a gente faz? A gente primeiro vai criar um layout da WebView. Então, a gente já tem o layout da atividade principal, que é a nossa tela principal. Eu vou clicar aqui em Split para a gente começar a desenhar aqui no XML, tá? Se você não usa o XML, eu recomendo você aprender a escrever o seu código no XML, porque isso vai te tornar o programador Android melhor. Então, o primeiro passo é a gente colocar a nossa barra de pesquisa superior aqui. Qual componente que eu vou utilizar? Para pôr essa barra de pesquisa, eu vou usar um componente chamado de Search View, tá? Esse Search View aqui do Android X App Compat. Então, eu vou adicionar o Search View, vou colocar a largura como Match Parent e a altura como Wrap Content para ele preencher
todo esse conteúdo. Vou adicionar um ID para ele chamado de search, para a gente conseguir buscar esse ID depois na unidade lógica. E vamos adicionar uma constraint top to top parent, tá? Se você ainda não sabe trabalhar com constraint também, põe aqui no meu canal, na barra de pesquisa, procura no meu canal, tem tudo sobre constraint lá também. O próximo elemento que a gente vai usar vai ser a WebView no lugar desse TextView. Então eu vou trocar isso aqui para WebView, ele já vai ter a nossa WebView ali. E eu vou adicionar a largura e a altura como 0dp, para que ele faça o stretch, se ele estique de acordo com o conteúdo. Só que ele não vai ficar tão lá em cima, né? Ele sobrescreveu a nossa barra de pesquisa. Então o que eu vou fazer é colocar ele embaixo do nossa barra de pesquisa. Então a gente vai apagar essa constraint superior, que ele tem aqui, e vamos usar a constraint top to bottom search view, que é essa barra de pesquisa aqui. Então ele ficou logo abaixo da barra de pesquisa, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer é começar a adicionar os botões aqui embaixo para que essa WebView fique em cima desses botões, que é o botão de pesquisa que a gente tem aqui no nosso projeto. Então eu vou adicionar duas imagens aqui, na esquerda e na direita. Então vamos adicionar uma image view com a largura e a altura de wrap content e vamos buscar essas setas lá do nosso recurso de imagens aqui do Android. Vamos clicar com direito no app, New Vector Asset e vamos pesquisar aqui no Clip Art uma seta como essa Arrow Back, que é do iOS, acho que fica legal essa daqui, e também o Arrow Forward, que é também do iOS, eu acho que fica boa nesse caso aqui. Então a gente tem as duas setas para a esquerda e para a direita, e agora a gente vai importar essa imagenzinha aqui. Vou dar um ID para ele, para a gente ter essa referência também lá no Kotlin, chamada de mgback. E a gente vai importar o ícone da imagem usando a tag do source. Então a gente vai pesquisar aqui pelo back iOS 24. Agora a gente tem que descer essa imagem para baixo. Então como que a gente vai fazer? A gente vai usar um constraint bottom to bottom parent para ele descer e uma constraint start to start parent para ele ficar na esquerda, tá? Aqui está errado, aqui é bottom to bottom. Bottom to bottom. Isso. Aí ele ficou aqui em cima, tá vendo? Tá bem no cantinho. Para a gente melhorar o tamanho dele, eu vou adicionar um padding para ele. Vou usar um padding com uma largura de 20 dp, tá? E aí eu vou pegar a nossa image view, nossa web view que a gente adicionou e vamos jogar ela para cima desse campo de botão, desse image view. Então aqui no constraint bottom to bottom eu vou apagar e vou usar um constraint bottom to top image back. Então, a gente conseguiu colocar ele em cima do nosso ícone de imagem. Esse texto Hello World não existe mais. E agora a gente pode adicionar a próxima imagenzinha. Então, é só copiar essa imagem, vamos colar, vamos trocar o ID dela para forward e vamos trocar o ícone dela para direita também. E aí, para ele não ficar junto na mesma posição, a gente vai mandar ele lá para o final. Então, a gente vai usar um constraint end to end parent. Então, ele foi lá para o lado direito, tá? Então, esse aqui é o layout base que a gente tem para a gente construir o nosso navegador. Agora, a gente precisa começar a desenhar e escutar os eventos de touch desse WebView e começar a programar a parte lógica dele. Então, a gente vai abrir o nosso main activity. Deixa eu pular a linha aqui para não ficar muito colado. E a gente vai pegar as referências dos componentes que a gente tem na tela. Então a gente vai pegar a referência da WebView usando FindViewById do tipo WebView, r.id.webview. Não colocamos um ID para WebView? Não. Então vamos colocar um ID para a WebView chamada de Web. Então a gente tem o Web aqui. Depois a gente vai ter o Search. E aí ele é do tipo search view. Lembrando, tem que ser desse app compat, tá? Não esqueça do import correto, senão ele pode dar problema. E o ID dele vai ser search. A gente tem uma imagem de voltar, vou chamar de back. Tem um image view. E aqui vai ser o image back. E a gente tem a referência da imagem
para ir para frente, image forward. Novamente, se você não sabe pegar essas referências por uma razão ou outra, acesse o meu vídeo aqui, também vou deixar linkado no card, para você começar a criar seus primeiros aplicativos, entender esses fundamentos de Find View by ID, conexão entre interface gráfica e unidade lógica. Então a gente já tem os nossos componentes, vamos começar a tentar renderizar, né, a página do Google. Então a gente vai pegar o WebView e vamos usar uma função chamada de load URL. Aqui a gente pode passar uma URL qualquer, eu vou passar aqui a URL do google.com e a gente vai precisar dizer que o nosso aplicativo vai usar conexões de internet. Então a gente precisa dessa permissão dentro do nosso Android Manifest. Então a gente vai abrir o nosso arquivo e vamos colocar uma tag nova chamada de Uses Permission. E a gente vai especificar essa primeira aqui que apareceu, que é de internet. A gente fecha a tag e automaticamente agora o meu smartphone tem acesso à internet. Então vou apertar para rodar no Run, vamos escolher aqui o nosso smartphone e vamos ver se a página do Google começa a aparecer. Então ele apareceu, só que ele abriu no navegador externo, tá? Por que que isso aqui acontece? Por padrão, toda a WebView vai querer redirecionar todos os usuários, né, para uma página externa usando o navegador padrão que ele tenha definido. Então, para eu renderizar toda a página dentro do meu WebView, eu vou precisar informar para ele que o cliente web dele não é um cliente web externo, né? É um cliente web interno. Então, eu vou definir aqui um WebView.WebViewClient e a gente vai criar um objeto chamado de WebViewClient para ele, tá? Toda vez que eu faço isso, eu estou dizendo para o WebView o seguinte: olha, começa a renderizar as páginas internas dentro de você mesmo. Então agora, beleza, começou a renderizar as páginas internas. Próximo passo é tirar essa barra de navegação. Então a gente vai abrir o nosso arquivo de temas, tá? A gente tem dois, um modo escuro e um modo claro. Eu não vou usar o modo escuro, então eu vou excluir ele nesse projeto. Vou deixar só o modo claro. E aqui na barra de navegação, no tema principal do navegador, eu vou usar o tema chamado de No Action Bar, ou seja, sem barra de ação. Então vamos rodar de novo para ver se ele remove a Action Bar. Beleza, abriu agora, direto sem a Action Bar. O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar agora para começar a tentar buscar os campos aqui. Toda vez que eu clicar, eu tenho que digitar alguma coisa. Quando apertar na lupinha, eu tenho que fazer essa pesquisa. Então, a pesquisa é dividida em duas partes. Tem a pesquisa onde eu vou digitar uma URL fixa e ele vai ter que identificar que é uma URL para abrir ela, ou digitar um texto aleatório e ele entender que não é uma página web e realmente fazer essa pesquisa disto dentro do Google. Então, como que eu vou fazer isso daqui? O primeiro passo é tentar verificar se o que eu digitei é um endereço válido ou não. Então, para fazer isso, primeiro a gente tem que escutar os eventos desse touch aqui, ó, toda vez que eu aperto no botãozinho de pesquisar. Então eu vou vir aqui, vou na parte de search e vou usar um método chamado de setOnQueryTextListener. Esse aqui é um objeto, tá? Uma função que espera uma interface chamada onQueryTextListener. Esse carinha aqui tem duas funções, né? Essa interface vai prover para a gente duas funções de callback, que vai chamar a gente quando o usuário apertar o botão de submit e quando o usuário mudar o texto, ou seja, cada vez que ele digitar um caractere novo. Então é isso aqui que a gente vai querer. A gente vai querer toda vez que ele apertar o botão de submit, enviar, a gente vai escutar esses eventos. Então aqui no Kotlin a gente vai usar um object, tá? Um objeto anônimo chamado de onQueryTextListener do app-compat. E a gente vai ter a referência desse objeto para a gente brincar com os elementos dentro dele aqui, tá? A gente pode apertar aqui para implementar as dependências desses dois, dá um OK. E a gente tem os dois métodos de callback aqui, tá? Novamente, se você quiser se aprofundar em Kotlin também, card linkado aqui também para você. Então aqui na parte do onQueryTextChanged eu não vou fazer nada, então eu já vou retornar como true. E aqui no onQueryTextSubmit eu vou retornar false, tá? Então o false vai dizer para ele conseguir fazer a mesma ação que ele já estava fazendo antes, que no caso é esconder o teclado, e antes disso a gente vai fazer alguma lógica antes dele esconder o teclado. Então o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte: a gente vai primeiro verificar
se a internet consegue acessar o valor que a gente digitar na barra de pesquisa. Então tem essa função dessa classe, né? A gente vai usar essa classe chamada inetAddress.getByName. Essa função vai permitir que a gente digite para ele uma string e ele vai verificar se essa string consegue se conectar, né, com o servidor através dessa string. Então a gente vai passar aqui, ó, a query que a gente quer. Só que essa instrução ela não pode ser utilizada diretamente aqui na interface gráfica. Ele precisa ser executada paralelamente, ou seja, numa thread paralela, ou seja, num processo paralelo aqui. Então a gente vai usar uma thread para fazer isso em paralelo. A gente vai dar um ponto start para ele executar isso daqui num bloco de código paralelo, porque ele vai fazer requisição web e toda a parte web, toda a requisição de internet, a gente não pode chamar diretamente dentro da interface gráfica quando a gente está renderizando o aplicativo. Ele precisa fazer isso daqui num sistema em background, tá? Basicamente é isso que ele vai fazer. Então a gente vai verificar se ele vai conseguir fazer isso. Se ele conseguir, significa que é uma URL válida e a gente já vai retornar essa URL concatenada com HTTPS. Então o que eu vou fazer é o seguinte, aqui dentro dessa thread eu vou dar um try, e um catch, porque ele pode dar uma exceção. Qual a exceção que ele vai dar? Ele vai dar um unknown host exception, ou seja, o valor que eu passar é um host inválido, então ele vai cair nessa exceção. E caindo nessa exceção, a gente sabe se ele já conseguiu renderizar a tela ou não. Vamos fazer esse teste aqui? Vamos lá. Vamos dar um print aqui, dizendo ok, eu vou dar um print aqui no ok. E aí você vai visualizar essa lógica que eu quero dizer. Então se eu digitar aqui, por exemplo, o meu site oficial, thiagoaguiar.com, e apertar para pesquisar, ele vai verificar que é um site válido e aí ele vai dar um ok. Beleza, ele conseguiu conectar. Só que se eu descrever aqui, por exemplo, Olá Mundo, ele não é um site válido. Então o que ele vai fazer? Ele vai cair na exception porque ele não conseguiu identificar isso daqui sendo um host, sendo um servidor disponível para você. Então isso daqui é suficiente para a gente fazer esse check, essa validação do texto que a gente está escrevendo, se é uma URL válida ou não. Então eu tenho que guardar essas variáveis aqui. Então eu vou guardar a variável URL através dessa instrução aqui. Deu certo? Eu vou concatenar com o HTTPS. Deu errado? Eu vou concatenar com uma pesquisa do Google. Então eu vou acessar o google.com/search/interrogação query igual e o valor da nossa query. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai devolver para a gente uma URL nova. Então aqui a gente já tem a URL nova pronta, tá? E agora a gente vai acessar o WebView aqui. Só que novamente, como eu disse, tudo isso aqui está sendo executado em uma thread paralela. Então, para eu executar isso daqui numa thread principal, eu vou dar um run on UI thread, para a gente renderizar isso aqui na interface gráfica. Então, agora a gente vai dar um webview.load URL, passando a URL nova que a gente acabou de construir. Então, vamos testar essa lógica para ver se ele faz esse chaveamento aí. Vamos lá. Aqui a gente vai pesquisar um Olá Mundo e vamos dar um search. Então, ele vai acessar o Google com o texto Olá Mundo. Agora, se eu digitar um site oficial, por exemplo, UOL, vamos pôr aqui, android.com. Vamos pesquisar. Automaticamente ele vai para a página do Android porque ele é um domínio válido, tá? Agora a gente pode fazer o botão de avançar e retroceder. Então, como que a gente vai fazer essas opções de avançar e retroceder? A gente vai ter que escutar os eventos de clique dessas imagens que a gente acabou criando aqui. Então vamos lá, vamos escutar os eventos de clique dessa imagem. Então vamos dar um back.setOnClickListener. Então aqui a gente vai escutar o bloco de evento de clique e a gente vai dar um webview.goback para a gente retornar. E para frente é a mesma coisa, a gente vai dar um setOnClickListener e vamos executar um webview.goforward para ele ir para frente. Vamos testar para ver se funciona. Então vamos lá, vamos acessar meu site agora de novo. Vamos pesquisar. Ele vai acessar o site, vou apertar para voltar, ele voltou.
e vou apertar para avançar, ele foi para frente. Agora a gente pode mudar a cor para a gente identificar que isso aqui está acontecendo. Então, da mesma forma que a gente criou um WebView Client para a gente começar a evitar que ele redirecione para o navegador padrão, a gente vai criar o nosso próprio WebView Client para a gente interceptar essas chamadas e começar a fazer algumas lógicas no meio dela. Então aqui, ao invés de eu instanciar um WebView Client padrão do sistema do Android, eu vou criar o meu próprio, herdando essa propriedade. Então eu vou criar um outro object chamado de WebView Client e aqui dentro eu vou definir as propriedades que eu quero. Uma função que eu quero dentro dessa classe, renderizar para mim, interceptar, né, a chamada, é esse aqui que é o onPageFinished. Toda vez que a página finalizar, eu quero executar algum bloco de código. Então eu vou implementar aqui o onPageFinish, vou sobrescrever esse método lá do kit do Android. E antes de executar ele, né, a gente vai fazer essas validações. Então eu vou ativar e desativar esses botões e também vou mudar a cor deles. Então o botão back vai ficar ativado somente quando a WebView puder voltar. Então ele tem um método chamado canGoBack, pode voltar? Se puder voltar, ele vai ativar. Mesma coisa para o botão de avançar. Então para avançar, eu preciso verificar se ele pode ir para frente. Então a gente já tem a ativação e desativação desse botão. Agora a gente pode mudar a cor dele. Para mudar a cor dele, a gente vai usar uma propriedade chamada de ImageTintList e a gente vai instanciar a cor dele aqui. Então a gente vai verificar se ele estiver ativado, ele vai fazer alguma coisa. Se não, ele vai fazer outra coisa. Então, se ele estiver ativado, ele vai devolver para a gente uma cor usando colorStateList.ValueOf e a gente vai buscar uma cor padrão aqui do nosso kit, usando contextCompat.getColor. A gente vai passar aqui o contexto da aplicação e vamos pegar uma cor fixa do arquivo R, chamado, por exemplo, de tail. Essa corzinha verde que a gente tem aqui. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa agora no else. Então, qual cor que eu vou passar quando ele estiver desativado? Eu vou passar uma cor fixa como um cinza. Então, a gente vai passar o color.gray. Então, ele ficou cinza. Mesma coisa para o botão de avançar. Então, aqui só vou trocar para forward e aqui também a verificação do if. Então, recapitulando o que eu estou fazendo nesse código, toda vez que ele finalizar a execução de uma página, eu vou ativar ou desativar o botão, baseado se ele tem uma página para seguir para frente ou anterior, e vou mudar a cor baseado se ele tiver ativado ou desativado, com a cor azul ou a cor cinza por padrão. Terminando isso, ele vai executar o método da classe normal mesmo, que no caso não faz nada, posso até remover ela aqui. Então vamos executar para ver se ativa e desativa o botão. Então vamos lá, os dois estão desativados. Vamos pesquisar aqui também um olá. Vamos pesquisar. Terminou, ó, o botão de voltar está ativado. Voltei, agora o botão de avançar está ativado. Avancei e assim por diante ele continua funcionando, tá? Próximo passo para a gente finalizar é realmente mostrar o texto da URL, né? Então, por exemplo, se eu digitar aqui o meu site, por exemplo, e aí eu voltar para a tela anterior, ó, o texto ainda fica marcando como se fosse a minha URL. Então, aqui no evento de finalização da página de carregamento, eu vou usar o search.setQuery e passar a query que a gente já tem aqui, que é a URL. E o submit eu vou dar falso para ele não chamar de novo, para não fazer requisição uma segunda vez. Então, o que ele vai fazer aqui? Basicamente, quando ele terminar de carregar a página, a URL já vai estar pronta e ele vai setar a URL na barra de pesquisa. Então, vamos lá. Aqui, ó, ele setou o google.com, que é a URL padrão. Então, se eu escrever o meu site, ele vai renderizar para o meu site e marcar a URL padrão. Se eu voltar, ó, ele vai para o Google e se eu avançar, ele vai para a minha URL padrão. E, por fim, para a gente deixar todo o site funcionando, por exemplo, o meu menu aqui não está abrindo. Por quê? Porque o meu menu usa JavaScript. Então, a gente tem que ativar o JavaScript dentro da WebView. Por padrão, ela vem desativada, tá? Então,
Então a gente vai vir aqui pegar um webview.settings.javascript enable como verdadeiro. Então aqui automaticamente o meu site vai voltar a funcionar porque eu vou reativar o JavaScript dele. Vamos testar de novo aqui. Vamos pesquisar, vamos acessar o site, vamos ver se o menu aparece, beleza. O menu apareceu, a gente pode clicar aqui em vídeos e a gente está nas partes de vídeos aqui. Vamos clicar também em cursos e a gente está aqui na parte do menu de cursos, a URL também está mudando, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Se você quiser se aprofundar em desenvolvimento Android passo a passo do começo ao fim, acesse esse meu treinamento, eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo. Você pode acessar meu site também /curso para ver todos os treinamentos disponíveis que a gente tem, desenvolvimento Android e iOS também. Mas esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei. Não esqueça de ver os outros vídeos aqui no canal, se inscrever caso ainda não seja inscrito e verificar as notificações, porque eventualmente elas podem ser desativadas. Então verifique se estão ativadas as notificações. Se puder também compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu agradeço demais o trabalho aqui pelo YouTube. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.